O tema de hoje é um tema maravilhoso que fala sobre o Apocalipse 13. A segunda besta do Apocalipse e a união das igrejas. E, para ser mais claro, o movimento ecumênico, que é a palavra da moda e que hoje as igrejas estão sendo pressionadas pelo ecumenismo. O que a Bíblia fala sobre isto? Quem é a segunda besta do Apocalipse? Hoje, eu tenho certeza que esta mensagem vai mexer com o seu coração, vai abrir os seus olhos e vai te aproximar desse Deus Todo-Poderoso que revela os mistérios e que revela também o segredo da profecia a cada um de nós. Vamos aqui, portanto, analisar no computador, começando e discutindo pontos importantes de Apocalipse 13 a partir do versículo 11, do 11 em diante. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens. Amigo e amiga, esta mensagem nos revela um poder diferente da primeira besta. A primeira besta tem que ver com o catolicismo, tem que ver com o papado, conforme nós vimos. Mas a segunda besta fala de um animal que tem aparência de cordeiro, mas que fala como dragão. Vamos observar aqui algumas ilustrações interessantes. A marca da besta e a união das igrejas. A Bíblia fala de uma besta que saiu da terra, possuindo 2 chifres e aparência de cordeiro e falava como dragão. Dá uma olhada aqui. Uma besta com estas características. A Bíblia continua. Você sabe que besta é um animal e animal representa reino. Neste caso, a segunda besta também representa um reino poderoso. A Bíblia diz que essa besta saiu da terra. Terra representa um lugar despovoado. A Bíblia diz, essa besta tinha 2 chifres. Esses 2 chifres, claro, chifre quer dizer poder, rei ou reino. Então, esses 2 chifres representam liberdade civil e liberdade religiosa. 2 grandes poderes. A Bíblia continua dizendo que essa besta tinha aparência de cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você sabe? A resposta está aqui, é Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro e essa besta tinha aparência de Cordeiro, ou seja, aparência de Cristo, aparência de bondade, aparência de cristianismo. E a palavra de Deus termina dizendo, mas falava como dragão. Em outras palavras, essa besta tinha aparência de Jesus Cristo, mas falava como o diabo. Imagine alguém, aparentemente é Cristo, mas na verdade é o diabo. Você percebe aí uma falsidade, uma hipocrisia, você percebe aí uma estratégia enganosa. Por isso que a besta tinha aparência de cordeiro e falava como dragão. O dragão é o diabo Satanás. A palavra de Deus vem nos ensinando que este poder da segunda besta está ligado à falsidade, aos falsos profetas. Discutindo melhor este assunto, eu gostaria que você pudesse agora pegar a sua Bíblia novamente, porque o versículo 11 e o versículo 12 nos mostra uma verdade profunda. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você está lembrado quanto tempo a primeira besta exerceu a autoridade? A primeira besta, o poder papal, exerceu a sua autoridade durante 1260 dias proféticos, 1260 anos literais. E agora diz a Bíblia que a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira. Quer dizer, no passado, a primeira besta dominou e no presente, a segunda besta está dominando. Aliás, a perseguição aos cristãos virá em nossos dias por uma ação conjunta da primeira e da segunda besta. Mas quem vai executar a perseguição é a segunda besta. Agora, eu vou colocar
as duas bestas uma ao lado da outra. E você vai olhar numa tela e você vai ter uma visão do que elas têm em comum e qual é o projeto em comum elaborado pelo diabo e elaborada pelas duas também, porque a primeira e a segunda besta são controladas, dirigidas pelo demônio. Vamos olhar aqui na nossa tela, fique bem ligado nisso aqui, porque você vai analisar as duas, uma ao lado da outra. Vamos lá. As duas bestas, uma ao lado da outra. Você pode olhar nessa tela e ver a primeira besta tinha 7 cabeças e 10 chifres, e ela saiu do mar. A segunda besta, ao lado dela, saiu da terra e tinha 2 chifres que lhe dava aparência de cordeiro e falava como o dragão. Essas duas bestas trabalham assim. A segunda besta que saiu da terra leva as pessoas a se curvarem diante da primeira besta. Já imaginou? Você já sabe que a primeira besta é o poder papal. Então a segunda é um movimento que leva a humanidade a se curvar diante do poder papal. Quem será que é a segunda besta? O que a Bíblia fala sobre isto? Se você quer saber, então nós vamos saber agora. Tenha certeza de uma coisa: esta mensagem vai definitivamente abrir os seus olhos. Vamos pegar a Bíblia e vamos ver quem é a segunda besta do Apocalipse. Vamos lá. A segunda besta do Apocalipse. Quem é essa besta? Aqui no computador. Nós vamos pegar a Bíblia, vamos olhar também no computador, vamos juntar as duas coisas e você aí vai entender mesmo. Chega aqui. Vem aqui. Os Estados Unidos surgiram como nação em 1776. A princípio, eles chegaram naquele lugar despovoado, naquele deserto, e ali um pequeno grupo de pessoas que fugiram das cruzadas, das guerras religiosas, eles chegaram nesse lugar deserto com um propósito. Eles queriam liberdade, liberdade religiosa e também liberdade civil, os 2 chifres da besta. Liberdade civil e liberdade religiosa. Chegando ali, naquele deserto não habitado, eles começaram com 13 colônias e aí formaram os Estados Unidos da América do Norte. E, por incrível que pareça, o maior país, o mais influente de todos os países, os Estados Unidos, eles surgiram do protestantismo. Ou seja, os crentes, numa linguagem mais popular, os crentes, os protestantes, foram as pessoas que criaram, que deram origem aos Estados Unidos. Inclusive, até hoje, nós costumamos dizer que os Estados Unidos, eles são um país protestante, enquanto que Roma, enquanto que a Itália, enquanto que o Vaticano é, com certeza, um lugar católico. Nós temos, na verdade, 3 situações, 3 religiões. Seria o protestantismo, o catolicismo e também o espiritismo em todas as suas formas. O espiritismo está mais para o Oriente. O cristianismo está mais para o Ocidente, mas também no Oriente. E o protestantismo, que é uma facção do cristianismo, tem ali nos Estados Unidos o seu trono, o seu domínio maior. E a Bíblia diz que a segunda besta surgiria de um deserto, um lugar despovoado. Aqui você tem as 2 bestas, a primeira e a segunda. Diz a Bíblia que a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta. E aqui, a segunda besta faz o povo adorar a primeira besta. Saiba de uma coisa, o assunto que está em questão nessas 2 bestas é um só, é adoração. Na verdade, o diabo está por trás, tentando tirar a adoração que só pertence a Deus. Ele quer tirar e quer trazer para si. O diabo quer ser adorado. Você quer adorá-lo? Não, claro que não. Ninguém quer adorá-lo. Mas por trás de movimentos religiosos, a primeira e a segunda besta, o diabo vai tentando desviar a adoração a Deus e trazer para ele. É esse o objetivo do inimigo. Por isso que diz a Bíblia que a segunda besta leva o povo a adorar, a se curvar diante da besta. Então concluímos de que a segunda besta
Com certeza, a segunda besta é o protestantismo apostatado que tem a sua origem nos Estados Unidos, mas que está espalhado no mundo todo. Também poderíamos dizer que a segunda besta é, com certeza, os falsos profetas. Os falsos profetas fazem parte da segunda besta, porque as características da segunda besta são as mesmas características dos falsos profetas. Resumindo, olha, falso profeta, segunda besta, protestantismo apostatado, os três, na verdade, é um movimento só. Entende? Um movimento só. E a origem, América do Norte. Vem cá, vamos em frente. Olha, o protestantismo apostatado trabalha em favor do catolicismo, do papado. Eu vou provar isso agora a você. Olha, de acordo com a palavra de Deus, o dia do Senhor é o sábado. E o sábado é o sinal de Deus. Olha aqui. O que a primeira besta fez? O que o poder papal fez? O que a igreja romana fez? Eles tiraram o sábado e colocaram o domingo no lugar. Em outras palavras, olha, eu vou pegar aqui uma caneta. Imagine você. Vamos simular para você entender bem. Olha, aqui está um documento. Um documento assinado por Deus. Deus assinou o documento. Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Então, um documento assinado por Deus, ok? O que o poder papal fez? O poder papal diz, não, esse documento assinado por Deus não vale. Poder papal, dizendo, eu vou agora mudar isso. Deus diz que o sábado deve ser guardado, mas eu vou assinar no lugar de Deus e vou colocar o domingo no lugar do sábado. Veja, o sábado é o sinal de Deus, o sábado é o selo de Deus. O que a besta fez? Tirou o selo de Deus e colocou o seu selo no lugar. Entendeu? Tirou o sábado de Deus e botou o domingo no lugar. Então, amigo, olha aqui. O sinal de Deus é o sábado e o sinal da besta é o domingo. O domingo é a assinatura da besta no lugar da assinatura de Deus. O sábado mostra Deus como Criador e o domingo mostra um poder apostatado deturpando uma verdade de Deus. A segunda besta? A segunda besta, olha o que a segunda besta faz. É incrível, eu até vou ficar em pé. Isso é incrível, olha o que a segunda besta faz. Preste atenção, Apocalipse 13, versículo 13 agora, porque o 11 e o 12 nós já estudamos, já entendemos. Olha o versículo 13 aqui, ó. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Você sabe que os Estados Unidos, durante muito tempo, agiu como um cordeiro. Todos os países, praticamente, devem aos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, deve aos Estados Unidos. Todo mundo, praticamente, depende dos Estados Unidos. Qual é a moeda mais forte no mundo? O dólar. Qual é a música mais querida por todo mundo? A música americana. Quais são os filmes que fazem a cabeça da moçada? Os filmes americanos. Qual é a língua que predomina no mundo? O inglês. Olha, dizem que quem não fala inglês e não sabe mexer com computador é analfabeto. E você sabe que este é um domínio real. Eles ditam as regras para o mundo. Durante muito tempo, até hoje, os Estados Unidos têm trabalhado como um cordeiro. Por isso diz a Bíblia, aparência de cordeiro. Mas vai chegar um dia que este país vai falar como o dragão. O dragão é o diabo e eles já deram demonstração disso. Lembra quando a América do Norte lançou a bomba atômica sobre a Hiroshima e Nagasaki no Japão? Lembra quando aquela bomba atômica foi lançada? Você já leu sobre isso, já ouviu sobre isso? Pois é, ali, este país que tem aparência de cordeiro, ali falou como dragão. E tenha certeza, um dia o povo de Deus será perseguido. E esta perseguição, ela virá com decretos dominicais que devem surgir nos Estados Unidos. Claro, uma conexão, um combinado entre a primeira e a segunda besta. E o texto diz que a segunda besta, ela faz descer fogo do céu, ela faz milagres, ela opera milagres. É claro que isto não se pode aplicar apenas à ciência americana,
mas também à religiosidade americana, ao protestantismo, aos crentes. Aqui tem o lado político e aqui tem o lado religioso. O lado político, eu já falei, e o lado religioso são igrejas protestantes que estão preocupadas com a aparência, com a roupa, com o cabelo, com a aparência, apenas com a aparência. Há muitas pessoas que se preocupam com a aparência e não com a essência. Cristianismo não é aparência, cristianismo é o relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Mas a segunda besta está preocupada com a aparência de cordeiro, aparência de bonzinho, aparência de servo de Deus, aparência de verdadeiro cristão, mas na verdade fala como dragão. São igrejas e mais igrejas que aparecem por aí falando em nome de Jesus, cantando em nome de Jesus, mas estas igrejas, sabe o que elas dizem? Vem cá. Estas igrejas, sabe o que elas dizem? Elas dizem que os 10 mandamentos foram abolidos. Elas dizem que o sábado foi abolido. Você já ouviu falar por aí que o sábado foi abolido? Pois é, aí está a voz do dragão. Aí está falando como dragão. Aparentemente diz, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus liberta e não sei o que, pipipi, papapá. Olha, a verdade é a seguinte, a aparência de cordeiro não vale nada. Se a aparência salvasse alguém, Jesus não precisaria ter vindo aqui morrer por nós. O problema é que, de acordo com a Bíblia, essa besta, ela só tem aparência, mas fala como dragão. Você entende? Há muitas pessoas que estão por aí com aparência de cristão, mas quando abrem a Bíblia, quando sobem no altar, quando sobem no púlpito para pregar, pregam uma mensagem que o dragão quer, fala como dragão, fala como o diabo, ou seja, ensina mentira. O diabo é o pai da mentira e pessoas estão fazendo assim. Resumindo, toda e qualquer igreja, qualquer que seja a pessoa que não aceita os mandamentos de Deus, esta igreja está incluída na segunda besta do Apocalipse, seja qual for. Entendeu? A igreja que não aceita os 10 mandamentos, ela faz parte da segunda besta do Apocalipse. 1 João 2, verso 4. Porque são falsos profetas. Pode ressuscitar quem você quiser. Pode fazer o milagre que quiser. Pode curar quem quiser. Não adianta nada. Se não obedece os mandamentos de Deus, é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo, é o dragão. E quem diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Vamos continuar aqui. Aqui no computador. A segunda besta, ela faz grandes sinais. Ela faz descer fogo do céu. Você já viu aquela igreja que diz, vamos orar no monte? Aí vai todo mundo para a montanha. E lá eles começam a orar e eles dizem assim, queima Jesus, queima Jesus. Já viu isso aí? Então, tem muitas igrejas por aí orando para cair fogo do céu. Agora, olha para mim aqui. Olha para mim. Seja bem sincero. Por que você acha que Deus vai mandar fogo do céu para queimar os matos que tem na montanha? É uma ação antiecológica, você não acha? Imagina, queima Jesus. E tem gente que traz o mato tostado, um punhado assim de mato queimado para provar que o fogo desceu. Ora, o fogo desce mesmo. O fogo desce. Mas tem 2 tipos de fogo. Tem o fogo santo e o fogo estranho. O fogo da besta é um fogo estranho. E diz a Bíblia, faz descer fogo do céu. Para mim, pode fazer descer do céu o que você quiser. Se não estiver de acordo com a Bíblia, é falso. Enganava e engana as pessoas por causa dos sinais. Agora confira o paralelo com os falsos profetas. Os falsos profetas, eles profetizam em nome de Jesus. Eles expulsam demônios, eles fazem milagres, ou seja, grandes sinais. Perceba, a segunda besta e os falsos profetas estão no mesmo nível. Aparência de cordeiro e fala como dragão. Este é o problema. Hipocrisia, falsidade. De acordo com a Bíblia, aparência de cordeiro, aparência de cristão, e falava como dragão, falava mentira, porque é assim que o dragão fala, é isto que ele fala, conforme está escrito em João 8,44. Dentro do contexto religioso, o maior engano que existe é quando alguns movimentos usam a Bíblia, usam o nome de Jesus, usam a boa fé das pessoas, e aí começam a explorar a fé das pessoas, colocando situações em que a pessoa começa a colocar dinheiro a fim de conseguir um milagre, a fim de conseguir uma bênção, a fim de conseguir uma cura.
Isto está dominando hoje a vida das pessoas. O povo anda sofrendo, o povo anda triste. E estes movimentos modernos, estes movimentos protestantes, pentecostais, evangélicos, eles vêm com uma visão única, exclusivamente financeira. É o evangelho, é o cristianismo da prosperidade. E com isto, muitas pessoas são enganadas. São igrejas que mantêm aparência de igrejas cristãs, mas que, na verdade, não ensinam a palavra de Deus como deveriam ensinar. Se você faz parte de um movimento como este, eu convido você a pensar muito, a orar muito e a estudar a Bíblia. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Estude a Bíblia. E se você já está na Igreja Adventista, pesquise bastante a palavra de Deus, porque são as igrejas protestantes apostatadas, juntamente com o catolicismo e juntamente com o espiritismo, dirigidos por movimentos políticos dos Estados Unidos e também de Roma. São estes movimentos que perseguirão os guardadores dos 10 mandamentos. Mas não se preocupe, porque se você examinar a palavra de Deus, o nosso Deus vai te dar a vitória. O nosso Deus vai te dar uma bênção tão grande que você nunca vai cair nas garras deste poder. Nunca você vai cair nas garras da besta do Apocalipse, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele tem poder suficiente para libertar cada pessoa das garras de Satanás. Talvez você agora esteja procurando a verdade. Talvez você estava até agora procurando um caminho. Eu quero dizer que você achou esse caminho, o caminho onde se explica realmente a palavra de Deus. Se você deseja continuar estudando esse assunto, se você deseja conhecer toda a verdade sobre esse movimento apostatado, falso, hipócrita, não perca o nosso próximo tema. E agora eu quero orar por você e pedir uma bênção de Deus na sua vida. Do jeito que você está, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, sabemos que a primeira besta do Apocalipse é o sistema papal e que a segunda besta representa os protestantes apostatados. Não queremos fazer parte de nenhum dos dois movimentos, mas queremos fazer parte do teu povo, da tua igreja, a igreja que se prepara para a volta de Jesus. Ó Deus, nas tuas mãos eu entrego esta pessoa que está orando comigo e que nesse instante o Senhor manifeste a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia em nossa vida. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém.